Bem-vindos ao podcast da Grêmiopédia. Estamos hoje com Maicon André, Diego Salton e eu, Júnior Moraes. E hoje vamos falar sobre o projeto Grêmiopédia. O que seria o projeto Grêmiopédia? Diego, fale um pouco sobre o nosso projeto. Bom, pessoal, tudo bem para todo mundo que está ouvindo? Nós iniciamos esse projeto, a Grêmiopédia, em 2015, né? Foi iniciado, inclusive, no dia 15 de setembro, no aniversário do Grêmio. Foi quando a gente lançou o projeto Grêmiopédia. Ele, na verdade, é uma reunião de alguns projetos, sites e conteúdos que vários dos editores tinham. A gente reuniu isso em um único site. Com qual é o objetivo principal? É construir uma enciclopédia do Grêmio. Mas quando a gente fala projeto Grêmiopédia, a gente vai muito além de um site. O projeto Grêmiopédia como um todo são vários pequenos projetos interligados que a gente busca recuperar a história do Grêmio. Então, basicamente, dentro do projeto Grêmiopédia existe o site Grêmiopédia, mas a gente tem diversos outros projetos, como o projeto de recuperação de taças, que a gente vai comentar depois, o projeto de conteúdo de vídeos, o projeto de banco de jornais. Então são diversos projetos independentes que acabam interligados ali no objetivo principal, que é recuperar a história do nosso clube. Maicon, conta pro pessoal como foi que tu chegou até o projeto e qual a tua visão sobre o projeto Grêmiopédia. Então, olá pessoal, sobre a Grêmiopédia, logo que começou esse projeto Grêmiopédia através do site, eu acabei tendo um conhecimento do projeto porque na época eu estava fazendo, bem na época que foi lançado, no mês de setembro de 2015, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito das vitórias do Grêmio. A quantidade de vitórias que o Grêmio tinha em relação aos outros clubes, né, os clubes chamados grandes do futebol brasileiro. E eu me lembro que quando eu fui fazer a pesquisa, me deparei com o site. E desde que começou o projeto, comecei naquela semana já a acompanhar, a ver o desenvolvimento do trabalho, né? Através dos artigos novos que vinham sendo publicados semana a semana, mês a mês. E sempre aguardando ali a oportunidade de poder fazer parte também, né? Porque eu também, assim como vocês, eu tenho a mesma paixão pelo Grêmio. Acompanho o Grêmio desde criança, né? Desde 6 para 7 anos, quando começo ali a me lembrar de alguma coisa, eu já assisti as partidas do Grêmio. Gostava de colecionar figurinhas, recortes de jornal. Então essa é de longa data, né? Essa pesquisa, essa vontade de conhecer mais sobre o clube. E fiquei aguardando esse momento de poder fazer parte do projeto. Em dado momento, meses depois, foi aberto no site um banner dizendo que estavam aceitando novos membros e que poderia ser feito contato. Então eu peguei aquele e-mail ali que tinha sido para contato, mandei um e-mail para a Grêmiopédia. Na época foi o Diego que conversou comigo e fui bem recebido por toda a equipe, né? Na época eram menos pessoas que trabalhavam. Hoje a gente tem até o momento 11 pessoas que são aí colaboradores, né? Que colaboram com material, com edições no site, e passei a participar, né? Essa interação foi muito boa, acabei unindo o útil ao agradável, né? Como eu já tinha também a minha pesquisa que eu fazia, guardava no meu computador, passei a fazer isso no site, né? E colocar todo aquele material que eu tinha também, poder contribuir um pouquinho com a história do Grêmio. A minha visão com relação ao trabalho Grêmiopédia, eu acho que é um trabalho muito significativo. É uma coisa assim que nós hoje que fazemos parte, a gente não tem ainda essa dimensão. Talvez daqui a muitos anos nós vamos colher aí os frutos, né? Vamos poder ter uma visão mais abrangente a respeito do qual foi o preço, né, desse trabalho que nós fazemos hoje pela Grêmiopédia. Por quê? Eu estava pensando que nós fazemos material de jogos, por exemplo, e daí você pega um jogo lá qualquer e você tem um jogador que fez parte daquela partida. E aquele jogador, ele entra para a história do clube. Por quê? Porque ele fez parte de uma partida, ele vestiu a camisa, ele foi a campo. Mas não é somente esse jogador que faz parte da história do Grêmio. Se você pegar também um dirigente ele não entra em campo. E ele se fez parte de um conselho deliberativo, se ele fez parte de uma presidência, foi um diretor de futebol. Esse cara, ele também faz parte da história do clube. E daí eu fiquei pensando, nós fazemos parte da história do Grêmio? E sim, nós fazemos parte da história do Grêmio. A partir do momento que eu entro num projeto relacionado ao Grêmio e que eu posto, nem que seja uma súmula de uma partida que o Grêmio disputou nos anos 90, nos anos 2000, que seja, eu posto uma foto de um jornal que eu consegui recuperar sobre a história do Grêmio, eu também faço parte da história do Grêmio. E isso é uma coisa que me traz uma satisfação muito grande, saber que nós também estamos na história do clube. Linkando com o que o Maicon estava falando, me veio a frase do célebre ex-presidente que nós perdemos esse ano, o Koff,
que ele dizia: eu vim para servir ao clube, não para me servir dele. E acho que isso que a gente faz com o projeto Gamepedia, que eu entrei, o projeto já tinha 2 anos praticamente, é mais ou menos isso. A gente vem para servir ao clube de uma maneira que a gente pode, e não para se servir dele. E então, às vezes eu me pergunto, e uma pergunta que eu vou lançar agora aos membros aqui que estão presentes, ao Diego, ao Maicon, por que eu devo contribuir com o projeto Gamepedia? Por que eu tenho que pegar aquele recorte que eu tenho de jornal, aquelas fotos, aqueles vídeos que só eu tenho, e por que eu tenho que tirar esse vídeo do meu íntimo e dizer que só eu tenho e mostrar para o mundo o que o Grêmio fez? Por que isso? Fala um pouco sobre isso, o Diego. Bom, da minha parte eu digo que, primeira coisa, o conhecimento ele é inútil se ele não é compartilhado. E não é uma questão de eu querer fazer um jogo de palavras, parecer bonitinho, para ganhar compartilhamentos e curtidas, não. É porque realmente o conhecimento, se tu guarda só para ti, ele não tem utilidade. Ele não tem utilidade, tu não consegue desenvolver aquele conhecimento. E o pior dessa situação, eu tenho um vídeo que só eu tenho, eu sou a referência. Dentro do Brasil e do mundo, só eu tenho a informação. Alguém tem ali uma folhinha, uma prova do primeiro gol da história do Grêmio e nunca vai contar pra ninguém. O dia que a pessoa morrer, aquela informação morre e pronto. A gente perdeu uma oportunidade de contribuir de uma forma efetiva. Para quê? Para reconhecer aquelas pessoas que contribuíram para tornar o Grêmio grande. E não só isso. Quando a gente não valoriza a história do nosso clube, o jogador que entra em campo, ele não está preocupado se o Grêmio tem uma estatística ruim contra o Palmeiras, por exemplo. Nós vamos perder um jogo contra o Palmeiras, um amistoso. Não estou nem um pouco preocupado, não é guardada essa informação histórica, a torcida não dá bola para isso, 2, 3 jogos já esqueceu. Então, assim, esse é o ponto. Não se tem esse pensamento em diversos grandes clubes. Por quê? Porque sempre se entra para ganhar. E esse pensamento a gente constrói com o quê? Com uma valorização da história. Porque aquele jogador vai saber que entrou para o clube, que o clube valoriza a história e que passados 10, 20, 30 anos vão saber que ele jogou ali. Ou pelo menos em algum lugar vai ter informação que ele jogou ali. Então são coisas que a gente deve valorizar e principalmente quando a gente contribui com um ponto na informação, o outro contribui com outro ponto, o terceiro contribui com outro ponto, e nós chegamos num momento em que a gente vai ter uma informação, a gente vai saber quais são os maiores goleadores do Grêmio, a gente vai poder saber uma estatística mais adequada, a gente vai poder ver onde é que o clube erra muitas vezes, porque a história é isso, é aprender com seus erros. Então a gente vai conseguir aprender onde o Grêmio erra muitas vezes dos períodos históricos, onde há rebaixamentos, onde há títulos, que são construções que a gente vai fazendo com base na história. E quando a gente esconde essa informação e não divulga como deveria ser, a gente perde essa oportunidade rica aí de construir uma coisa que realmente vai valorizar e vai ser importante para a história do Grêmio. Amanhã a gente vai embora, o Grêmio fica aí, o Grêmio é imortal. Bonitas palavras, Dr. Diego. O Grêmio é imortal. E a respeito dessa imortalidade, eu queria que o Maicon comentasse um pouco sobre o projeto que ele traça dentro da Gamepedia, que é a recuperação dos gols em vídeo, que é o projeto Grêmio Goals. Eu não sei se ele denomina realmente assim, mas fala um pouco sobre esse projeto, Maicon. Então, o Grêmio Goals, ele começou antes de fazer parte da Gamepedia, né? Eu tenho por hábito, quando eu encontro algum vídeo que eu sei que é um pouco mais raro a respeito do Grêmio, eu já tenho esse hábito de baixar e guardar ele no meu computador, né? Isso há algum tempo eu faço. Partidas também, antigamente eu fazia, pelo menos uns 10 anos atrás, eu fazia de baixar o jogo completo e gravava isso em mídias de DVD, né? De um tempo pra cá, como começou a ficar muito disponível na internet esse material, eu acabei abandonando essa ideia de gravar todas as partidas e manter elas guardadas, né? Até porque já estava disponível na internet, né? Mas daí, assim que eu comecei a fazer parte da Gamepedia, me surgiu essa ideia de fazer também, porque é uma necessidade que nós temos, né? De também, além de nós colocarmos o material referente às partidas, a gente conseguir colocar aquilo que é visual, né? Aquilo que é imagem, movimento, uma narração, algo assim. Então isso enriquece o trabalho que nós fazemos também.
Então o Grêmio Gols eu comecei primeiramente a parte, né, do que nós fazíamos, sempre linkando no site da Grêmiopédia com aquilo que eu já vinha produzindo, né. Mas em dado momento, nós conversando com a equipe da Grêmiopédia, achamos por bem fazer isso dentro de um canal próprio, que é algo que nós não tínhamos, né. Na verdade eu fazia isso num canal secundário porque nós não tínhamos um canal também da Grêmiopédia. Então no momento que surgiu esse canal, surgiu também a ideia de nós fazermos esse trabalho dentro do canal da Grêmiopédia. E hoje nós já temos um acervo bem legal, Júnior. Quando estava no canal antigo tínhamos 200 vídeos, agora a gente já passou de 300 vídeos. Então são vídeos ali que começa, só para o nosso ouvinte ter ideia, nós temos ali no site o vídeo mais antigo de um gol do Grêmio com narração, com imagens, é de 1958, é um Grenal, foi disputado em 1958 e nós conseguimos isso através da internet, está publicado no site. Nós temos jogos ali dos anos 60 também, que são bem raros de conseguir essas imagens, amistosos internacionais, temos jogos ali de Taça Brasil, torneio Roberto Gomes Pedrosa, que são campeonatos aí que recentemente também a CBF validou como campeonatos brasileiros, né? Então é um material bem legal. Nos anos 70 ali nós temos mais de 60 vídeos com gols do Grêmio também, porque assim, é uma coisa que nós sempre falamos, os bastidores também. Nós temos esses materiais muitas vezes disponíveis na internet, mas eles são de forma pulverizada, né? Nós temos uma súmula aqui, em outro site você encontra uma foto lá, você encontra uma referência de livro, alguma coisa a respeito dos gols de algum jogador, mas você não tinha um local para depositar todas essas informações e reunir tudo aquilo que diz respeito ao clube que nós torcemos, né? Então, na verdade, a Grêmiopédia hoje, enquanto site também, né? Claro que, como o Diego falou, é um projeto muito mais abrangente, né? Nós temos vários projetos dentro da Grêmiopédia, mas como o site é um dos projetos, o site ele nos ajuda também a manter essas informações ali sendo atualizadas, né? Sempre que tem um jogo novo, a gente já faz o lançamento desses jogos, e aquilo que é mais antigo a gente está correndo atrás, através de jornais, através da própria internet. A gente faz pesquisa aí na Biblioteca Nacional, tem jornais aí de Caxias do Sul que estão disponíveis na internet, a gente pesquisa. Já foi feito pesquisa também em loco, em bibliotecas públicas, aí a gente já foi fazer também. E também a gente conta, né, com quem está nos ouvindo a respeito desse trabalho, que possa contribuir com alguma informação. Como o Diego falou, aquilo que não é compartilhado não tem valor, não adianta eu esconder, porque ninguém vai ficar sabendo que eu tenho, né, se eu não divulgar isso. Então, aqueles amigos aí que estão nos ouvindo, que tem material a respeito do Grêmio, e você entrou na Grêmiopédia e não localizou nada a respeito, e você puder nos ajudar, estamos aí à disposição, né, para trabalhar junto e que o Grêmio sempre cresça. Esse que é o objetivo. Interessante isso, Michael. Eu ia ressaltar isso, né? Eu sou um torcedor do Grêmio, ou eu sou um fanático por futebol, eu coleciono súmulas, eu coleciono recortes de jornais, eu coleciono fotos, eu coleciono vídeos de futebol. Como é que eu faço para mandar isso para a Grêmiopédia? Como é que eu faço para contribuir? E a Grêmiopédia vai utilizar isso? Fala um pouco sobre como o pessoal consegue entrar em contato com a Grêmiopédia, hein, Diego? Bom, o principal meio de contato com a Grêmiopédia é pelo e-mail, né? Que seria contato@gremiopedia.com. Ali a gente pode trocar uma ideia, conversar ali sobre o que é que a pessoa tem. Muitas vezes a pessoa vai ter alguma coisa, que nem nós temos casos em que alguns amigos entraram em contato conosco dizendo, olha, eu tenho o meu pai, que nem tem um caso ali, o meu pai é escritor, ele fez um livro, eu vou te enviar esse exemplar de livro ali pra gente fazer a divulgação. É uma coisa que a gente vai buscar de alguma forma conseguir esse material. O outro, eu tenho um resumo de jogos e algumas fichas, eu vou te enviar, me envia o conteúdo. Aconteceu diversas vezes também a pessoa ter um acervo, como um dos nossos amigos que está contribuindo com a Grêmiopédia, que tem um acervo de vídeo, que a gente está se organizando para quê? Para buscar esse acervo de vídeos, fazer o upload para o YouTube e ter esse conteúdo disponível para o torcedor. Então, assim, todos esses conteúdos, muitas vezes a gente utiliza o e-mail, o Facebook, o Twitter. Então você pode entrar pelo e-mail da Grêmiopédia, pelo Twitter da Grêmiopédia, que é @Grêmiopédia,
pelo Facebook, que também é só colocar GrêmioPédia ali na pesquisa, até pelo Instagram, se a pessoa quiser, e YouTube, é só colocar GrêmioPédia que vai aparecer, não tem duas. É facinho de localizar, enviar uma mensagem, a gente vai entrar em contato, a gente tem sempre interesse, tudo que é relacionado com a história do Grêmio, a gente tem interesse. E aí um ponto interessante que eu gostaria de fazer um destaque, quando a gente analisa a maioria dos sites, e isso não é demérito, pelo contrário, cada um faz a sua parte para contribuir com a história, mas quando a gente analisa alguns sites, por exemplo, que falam da história do Grêmio, de outros clubes, muitos vão trazer fichas técnicas, o outro vai trazer uma bibliografia de jogador, o outro vai trazer um vídeo. O que a gente faz na GrêmioPédia é o quê? Reunir essas informações em um único lugar. Então nós vamos ter fichas técnicas, página de clubes, estatísticas, vídeos, bibliografia de jogadores, tudo num único lugar. Por quê? Porque o objetivo é ser uma enciclopédia do Grêmio. E num futuro próximo, nós buscamos, inclusive, ou melhor, num futuro possivelmente distante, porque o conteúdo é muito grande para a gente trabalhar, mas ter informações, inclusive, de jogadores adversários. Há quantas vezes aquele jogador adversário jogou no Grêmio? Isso é um objetivo muito futuro, que a gente precisa de um conteúdo bem maduro para fazer. Mas eu digo, até isso a gente busca. Então, assim, não é só uma coisa específica dentro do projeto, na verdade é diversos conteúdos que a gente está reunindo para construir realmente a história e buscar trazer o máximo de informações possíveis e que tudo que a gente conseguir localizar não se perca com o tempo, a gente consiga eternizar essas informações para que o torcedor tenha sempre acesso à informação que ele quiser sobre a história do Grêmio. Muito legal. Eu lembrei agora de uma história de um familiar de um ex-jogador, ele até jogou só nos juvenis do Grêmio, que ele me procurou, é uma senhora, ela me deu recortes de jornal, de revista, tudo relatando sobre a vida do pai dela, me contou como é que foi, a gente criou ali a ficha do pai dela, que é um perfil do jogador que a gente cria. Todos os jogadores do Grêmio um dia terão esse perfil futuramente, alguns já têm, alguns teremos que completar, e a satisfação dela em ver o nome do pai dela lá, de ver as fotos que ela mandou, os familiares comemoravam como se fosse um título o fato de estar lá o nome do pai dela, do avô, do tio, que no caso eram todos os familiares comemorando o fato de estarem lá na GrêmioPédia. E é aquele negócio, né? Enquanto estavam lá na terceira gaveta da escrivaninha deles lá guardado, ninguém sabia que existia. A partir da hora que eles passaram para nós, todo mundo já sabe quem é, porque à medida do possível, tudo que é passado pra gente, a gente vai colocar no ar. Uma coisa interessante que o Diego estava contando antes, os projetos paralelos e futuros que nós temos da GrêmioPédia. Alguns não são colocados em práticas porque precisamos de verbas, a gente é um site sem fins lucrativos, totalmente mantido por nós, a gente não tem ninguém que mantém o projeto. Mas um projeto muito interessante é o de recuperação de taças. Diego, fala um pouco sobre esse projeto que nós temos de recuperar as taças do Grêmio perdida, taças que não foram entregues, esse tipo de coisa. Bom, esse projeto é sem dúvida um dos projetos que eu acho mais interessante e o que demonstra, não somos apenas um site, somos um projeto. O objetivo é, independente de site, independente de vídeos, é uma situação específica em que a gente busca recuperar taças, porque o Grêmio começou a catalogar as taças a partir dos anos 80. Isso quer dizer que antes todas as taças que o Grêmio conquistou não eram catalogadas, organizadas, guardadas e preservadas. O que acontece é que muitas dessas taças acabaram inclusive sendo quebradas e depois foram colocadas fora. Algumas foram perdidas e tem taças inclusive que nunca foram entregues. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é conseguir buscar imagens, por exemplo, dessas taças, e no momento que a gente localizar imagens, vídeos, ou até mesmo conseguir alguma réplica de algum outro clube que também tenha vencido a determinada competição, a gente buscar angariar verbas com pessoas interessadas, inclusive daqui a pouco a gente conseguir algum tipo de incentivo cultural nesse sentido, e
e fazer uma recuperação dessa taça e entregar para o Museu do Grêmio para que o Grêmio possa expor essa taça. Nós temos a taça da Supercopa do Brasil de 1990 que a CBF nunca entregou para o Grêmio. O Grêmio foi lá, conquistou o título, ele é reconhecido como supercampeão brasileiro de 1990. Só que só o Corinthians em 91 tem a taça. O Grêmio nunca recebeu a sua taça. Qual é o nosso objetivo? É buscar, obviamente, com a CBF, daqui a pouco até com o próprio Corinthians, uma autorização para fazer a recuperação dessa taça, que ela seja exposta. O Grêmio é campeão. É direito do Grêmio ter uma taça para expor para o seu torcedor. O torcedor tem que reconhecer essa história, tem que conhecer essa história. Só vai conhecer quando ele tiver acesso às informações que estão expostas ali no museu. Uma taça é direito do torcedor, é direito do clube. Nós temos taças que foram quebradas, que a gente tem as fotos. E a gente tem por objetivo o quê? Reunir verbas, quer seja de projetos da própria Grêmiopédia que eventualmente deem algum lucro, né? Nós temos, por exemplo, a possibilidade de quem quiser fazer doações, fazer alguma doação para a Grêmiopédia, a gente faz uma prestação de contas todo ano. Geralmente a gente apresenta, inclusive, os valores que a gente tira do bolso para manter o projeto, porque o projeto ele tem custos, né? De hospedagem, de domínio, então tudo coisa, até mesmo para pesquisa, nós eventualmente vamos ter custos, a gente cobre com o nosso dinheiro, né? O que a gente busca no futuro é que em alguns dos projetos que a gente idealiza, conseguir alguma verba para financiar outros, e é essa questão das taças. As taças que foram quebradas, por exemplo, que temos uma foto, a gente tem a ideia de tentar conseguir algum profissional para fazer a recuperação dessa taça e doar essa taça para o museu. Então esse seria apenas um dos projetos. Nós temos diversos outros projetos que a gente idealiza. Alguns possivelmente não vão sair do papel, né? Tem alguns que seriam um custo elevadíssimo para fazer, mas a gente vai propondo ideias para que daqui a pouco até o próprio Grêmio, se quiser de forma autônoma fazer, não tem problema, melhor ainda, o que a gente busca é a recuperação da história do Grêmio, não é nenhuma questão de protagonismo, tanto é que, inclusive, até se destacar, isso é uma parte da história do próprio o site da Grêmiopédia, é que quando a gente iniciou, para não ter esse problema, ou não ter essa ideia de que nós queremos algum protagonismo, a gente nem utilizava nomes pessoais, a gente utilizava codinomes. O fulaninho era Eurico Lara, o outro era o Darley e assim por diante. Qual era o objetivo disso? A gente não associar o conteúdo a nenhuma pessoa para que ninguém se engrandecesse com a ideia. No fim a gente entendeu que não é uma questão de engrandecer, mas de reconhecer aquele que está contribuindo, e a gente colocou os nomes. Mas é só uma demonstração que dentro do projeto a gente não busca nenhum tipo de autopromoção e sim recuperar a história do Grêmio. Então se alguém quiser pegar algum dos projetos da Grêmiopédia e assumir e fazer esse projeto, perfeito. O que a gente está buscando aqui é a recuperação da história do Grêmio e é isso que importa para nós. Eu acho que você podia falar, Júnior, também como que foi a tua entrada na Grêmiopédia, como que foi feito esse primeiro contato e qual que é a tua visão também sobre o projeto. Bom, eu final de 2016... já fazia tempo que eu tinha esse projeto em mente, que eu já guardava materiais sobre o Grêmio e eu tinha vontade de fazer um site, mais um falando sobre o Grêmio, né? Combinou justamente com o título da Copa do Brasil, mas não foi ele que fez eu despertar essa vontade. Eu já tinha muito material guardado de anos. Eu lembro que desde 96 eu guardo materiais e eu tô com 32 anos, então já tem algum tempo de material guardado. Então eu comecei o projeto e quando eu fazia minhas pesquisas eu caía volta e meia na Grêmiopédia. E daí um dia eu caio na Grêmiopédia fazendo a pesquisa pela internet e lá tá escrito, quer fazer parte do projeto? Tinha um banner lá bem... Não era muito chamativo, mas tinha lá. Deu, vou mandar um e-mail pra ver qual é que era, né? Mandei e-mail sem esperança, porque muitas vezes a gente manda esses e-mails e o pessoal nem lê, né? Coloca meio que por obrigação. Dias depois, chega um áudio pra mim no WhatsApp me explicando, você mandou um e-mail, sou o Diego, foi o Diego que entrou em contato comigo, você quer fazer parte? Eu disse que eu queria e tal, e isso faz praticamente um ano que isso aconteceu. E de lá pra cá eu comecei a aprender a editar, porque, lógico, a gente tem que aprender a colocar o material na plataforma, que hoje a gente utiliza a plataforma MediaWiki. Não é fácil, mas também não é difícil. Na verdade, bom, falar a verdade, é bem fácil de aprender. Ela é muito, muito intuitiva. Tu vai colocando, tu vai aprendendo muito rápido. E a partir daí eu comecei a colocar o material que eu tinha, fui fazendo novas pesquisas. A gente recebeu um material em loco de um leitor. Estamos colocando o material todo no ar, que são diversas fichas
jornais. Por isso que é importante o leitor contribuir, porque daqui a pouco ele chega no site e lê, essa notícia está errada, essa ficha aqui não está correta do jeito que realmente foi. Eu vou mandar para vocês a correção. A gente vai corrigir. E o detalhe é que na Grêmiopédia, todas as fichas, todos os artigos, tudo, nada é assinado. Por quê? Porque o projeto é para o Grêmio, não é para o Júnior fez isso, o Diego fez aquilo. Lógico, se alguém contribui para a gente coloca o nome de quem contribuiu. Mas nós, os editores, ninguém assina nada. A gente só faz por prazer, porque é algo que a gente gosta. E a partir daí eu comecei a editar. Tem um ano que eu edito na Grêmiopédia e me sinto muito feliz, é uma satisfação. Eu me sinto realmente servindo ao clube, de uma forma ou de outra. O nosso trabalho ele foi tão bem aceito que certo tempo o pessoal do Museu do Grêmio entrou em contato conosco ali, querendo saber, querendo conhecer o nosso trabalho e querendo saber de onde que a gente tirava essas informações que a gente estava colocando. E sobre essa conversa, eu chamo agora o Diego para falar um pouco. Bom, sobre a questão do pessoal do museu, a gente entrou em contato com eles para ver o que eles teriam de conteúdo, né, e como a gente poderia se auxiliar mutuamente, porque afinal o Museu do Grêmio e a Grêmiopédia tem o mesmo objetivo, que é recuperar a história do nosso clube e preservar. Foi então que eles demonstraram interesse, né, em nos ouvir, nós ainda mais em ouvir o memorial, né? Para nós é o ápice ter o contato com o Grêmio, poder fazer pedido de informações, poder ter essa ideia mais próxima do clube em si. Então a gente entrou em contato, conversou com o pessoal, marcamos um dia, tivemos uma reunião e para nossa surpresa a gente descobriu que o memorial também tem dificuldades. Também passa por situações em que ele não tem informação, que é difícil ter acesso à informação, que as pessoas que têm informação não querem dar a informação, ou que muitas informações que é dada não há tempo nem pessoal para organizar tudo que é recebido. Então, naquele momento que eu, o Júnior e o Rafael, que é o outro editor do site, fomos a essa reunião com o clube, nós identificamos que, e não é uma questão de exaltar o projeto em si, mas que o projeto Grêmiopédia, que a ideia de recuperar que a gente estava fazendo, ela era ainda mais importante, porque dentro do clube existia essa dificuldade. E, inclusive, o pessoal do clube mencionou que utiliza nosso material para fazer, como eu posso dizer, para corrigir algumas lacunas dentro das informações que eles não têm, né? E nesse ponto a gente identifica que o projeto em si, ele contribui por um bem maior até que a divulgação da história. É muito mais até contribuir com o próprio Grêmio para que ele consiga recuperar essa história que muitas vezes ele não tem pessoal e tempo para fazer. Então acaba que tanto eles nos ajudam como nós os ajudamos, é uma ajuda mútua no caso. É legal isso que o Diego acaba de falar, e fica um apelo ao Grêmio para dar mais atenção a esse tipo de projeto, ressaltar um pouco a história, guardar a história. No nosso museu a gente tem exposição de taças, mas são muito poucas perto de todas aquelas que a gente já ganhou. Poderia ter a arena inteira forrada de taças, seria muito bonito. No Morumbi acontece isso, tu tá andando pelo Morumbi tu e enxerga todas as taças que o São Paulo ganhou, tu enxerga as camisetas que ele utilizou em determinadas épocas. Todo ano o Grêmio lança 2-3 uniformes de goleiro, 2-3 uniformes do time titular, e poderia estar todos eles expostos. Seria muito lindo, seria muito maior, daria muito mais vontade de participar daquilo. E isso é o que faz falta. Mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre os números desse projeto Grêmiopédia. Alguém acessa esse site? Alguém lê isso? Fala um pouco mais sobre isso, o Diego, talvez o Michael, quem sabe mais sobre esses números do site. Eu queria só, antes que o Diego fale sobre os acessos propriamente, eu tenho aqui a página de estatísticas do site Grêmiopédia,
nós já chegamos a 6.950 páginas de conteúdo. Essas páginas de conteúdo são artigos, né, que são feitos sobre jogadores, sobre estádios, sobre números a respeito do Grêmio ano a ano, né? Nós temos material do Grêmio desde a fundação, com listagem de todos os presidentes, todos os treinadores, e são páginas que, uma vez que você acessa, você consegue ir para outras páginas dentro do site sem precisar sair do site, né? Procurar algo externo. Então é uma coisa que você entra numa página sobre um clube, você tem um link de um jogador, você clica no jogador, já vai diretamente para a página desse jogador, lá vai ter os números dele no Grêmio. Sobre páginas também, né, que daí inclui outros tipos de página que são feitas no site, nós já chegamos a uma quantidade de 21.687 páginas. Claro que isso aqui diariamente, né, os editores da Grêmiopédia estão colocando novos materiais. Esses números aqui são números que nós temos hoje, nesse momento, né? Mas diariamente isso daqui muda. Então, por dia aí nós temos aí 20, 30 páginas novas que são criadas com súmulas de jogos. Até porque um dos objetivos é nós colocarmos os mais de 5.000 jogos que o Grêmio já fez na sua história. São 5.400, algo em torno disso. Todos esses jogos com cada um sendo uma página, né? Nós criamos aí os dados do jogo, quem fez os gols, quais eram as escalações dos times. Só de arquivos carregados na Grêmiopédia, hoje nós temos quase 7.000 arquivos, são 6.698 arquivos carregados entre fotos de jogos, entre súmulas, entre materiais que são usados dentro do próprio site, né, para ficar melhor visualizado as páginas. Então, com relação ao número de páginas e arquivos carregados, é isso, né? Nós temos, como eu já falei anteriormente, 11 editores que fazem parte hoje da equipe, que fazem essas edições diariamente aí também. Além deles, que estão no site logados e fazendo edições, nós temos também colaboradores externos, como foi falado já, pessoas que nos enviam materiais, né, que fazem pesquisa a respeito do Grêmio, nos enviam material, eles não estão no site, mas eles fazem parte do site, né? Inclusive o nome deles aparece na página. Nós temos uma página que fala um pouco sobre cada editor, e lá nós temos todos os nomes de todas as pessoas que já contribuíram com a Grêmiopédia, seja como editor ou seja essas pessoas que nos trazem materiais, né? Todos eles têm aí o seu nome gravado no site, para uma forma também de agradecimento, né, daquilo que eles já contribuíram. Pessoal, em relação à questão da página em si, a página inclusive Quem Somos, se colocar na pesquisa ali a página Quem Somos, lá vai ter todas as pessoas que contribuíram, inclusive a gente no fim desse podcast quer fazer um agradecimento a essas pessoas, né, que contribuíram. Vamos mencionar algumas pessoas que contribuíram com o projeto. Voltando à questão do número de acesso, até entrando na pergunta do Júnior, nós temos em torno uma média, vamos dizer assim, pegando a média dos últimos 3 meses, de 30 mil acessos. Nós teve meses que tem em torno de 40, que depende muito do mês, mas vamos arredondar para 30 mil acessos por mês. E isso nos deixa muito felizes, porque a gente tem, num curto espaço de tempo, porque ainda não temos 3 anos, um número considerável de acessos, em torno de 1.000 e poucos acessos dia. Isso demonstra que porque querendo ou não, quando a gente fala de um projeto do Grêmio, a gente está falando de um projeto que ele acaba sendo limitado a um número de em torno de 10 milhões de pessoas, que seria mais ou menos o número de torcedores do Grêmio. Então fica limitado. Então já pega uma informação que é limitada a um determinado grupo, né? Por mais que alguém de outra torcida possa entrar para fazer alguma pesquisa, até contribuir, mas de fato ele é voltado para o Grêmio e para a torcida do Grêmio. Então tu pega um projeto que é para 10 milhões de torcedores. Dentro desses 10 milhões de torcedores, você vai pegar um número pequenininho, mas olha, muito pequeno mesmo, de pessoas que se interessam por história do Grêmio, história do clube, ou por história em geral. Muita gente não dá a mínima bola, tem gente que acha que o jogo que passou só é ruim se perdeu, daqui a 2, 3 anos não quer nem saber se a estatística é negativa, é positiva, se tomou uma goleada ou não tomou. Então, assim, dentro de um número já limitado de pessoas, porque não se nós falar dentro de um Brasil que tem mais de 200 milhões de habitantes, ter 10 milhões que são torcedores do Grêmio, dentro dessa realidade toda de um país continental, é um número pequeno.
pequeno. E aí a gente tem um acesso com números que a gente tem em tão pouco tempo, é muito bonito, é uma coisa que engrandece o nosso trabalho e nos motiva muito a continuar, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço toda a torcida e da nossa parte a gente faz o que pode, né? Inclusive a gente tá, um outro dado interessante a respeito das páginas e tudo mais, é que a gente tá com quase 100 mil edições, então quer dizer que de todo o projeto, cada vez que a gente editou uma página, esse número é gravado. Nós estamos com 94.809 edições dentro do site. Então nós caminhamos aí muito possivelmente para esse ano ainda a chegar nas 100 mil edições em páginas dentro do site. Isso são números que eu agradeço, sem dúvida nenhuma, meus colegas aqui da Grêmiopédia, porque é uma coisa que todo mundo se puxa aí e faz a sua parte para a gente não só criar um conteúdo, como tá sempre atualizando e corrigindo eles. Se nós pegarmos diversas páginas da Grêmiopédia e avaliarmos uma média, o próprio site faz esse cálculo, nós temos cada página tem numa média de 4,37 edições. Isso quer dizer que aquela página foi criada e depois ela passou pelo menos por 3 revisões dentro do projeto. Isso quer dizer que a gente não está criando uma coisa, virando as costas e esqueceu. A gente está sempre buscando fazer uma atualização naquele conteúdo para que ele fique cada vez mais qualificado e dentro da realidade histórica. Tu vê, né? Em média 4 edições, 3-4 edições por página. A gente tem o Grêmio, que é a razão do site, que o Grêmio tem em si o futebol como a razão de existir. Ele tem em torno de 5.400 jogos. Dentro da Grêmiopédia, a gente tem em torno de 3.800 fichas completas e mais em torno de 200 que tem algum conteúdo, mas que a gente considera incompleta. Por que a gente considera incompleta? Às vezes não tem a escalação do adversário, às vezes não tem quem fez o gol, porque por mais que a gente tenha muito conteúdo, existem até gols que a gente não sabe quem marcou, mas estamos sempre trabalhando para tentar atualizar. E é isso que é o nosso trabalho, a gente está sempre revisando tudo. Mas vocês fizeram uma ficha lá em 1937 que consta um erro. A pessoa nos sugere a edição, a gente vai atrás, se realmente está correto, daqui a pouco a gente leu um nome errado, escreveu um nome errado, a gente vai lá, altera, arruma, conserta, porque é isso que faz. Na verdade, são torcedores reescrevendo a história do clube. Não reescrevendo de uma forma errada, apenas contando como realmente foi. E é isso que é a Grêmiopédia. É um projeto que busca contar tudo sobre o Grêmio, mas tudo sobre todas as coisas. E isso é uma coisa interessante para se comentar, né? Porque muitas vezes quando nós vamos fazer algo, se omite a parte ruim e se conta a parte boa, até por uma questão de você não expor. Mas nós colocamos no site tudo que diz respeito ao Grêmio. Então lá nós temos os títulos, que nós nos orgulhamos muito de ter ganhado esses títulos junto ao Grêmio, torcendo pelo Grêmio, mas o site não omite os momentos difíceis do clube, os momentos que nós perdemos partidas e que sofremos ali por algum resultado. Tudo o que diz respeito ao Grêmio está no site, então nós respeitamos, né, a história do clube, não contamos apenas algumas partes, nós contamos toda a história do clube. Isso é uma coisa interessante no projeto. Outra coisa, pegando esse gancho do que tu disse, inclusive as partes ruins, elas devem ser contadas. Às vezes as pessoas gostam de omitir informações, né? Por exemplo, eu vou omitir a informação do rebaixamento do Grêmio, eu não quero que ninguém fique sabendo disso. Aí, de tanto querer omitir a informação, o outro lado lá cria a informação que ele quer, porque ninguém sabe a verdade. Eu vou falar até que alguém acredite. E aí entra uma história que é muito engraçada e linka bem com o comentário do Michael, que é a história da Série B de 1992. Que o Grêmio infelizmente acabou rebaixado, e naquela edição da Série B o Grêmio jogou a competição e na primeira fase da competição ele se classificou, porque na época era dividido por grupos e os 3 primeiros de cada grupo se classificavam para a Série A. Na primeira fase já era feita a classificação. O Grêmio se classificou na primeira fase da competição para a Série A e seguiu para a segunda fase para buscar o título, mas já estava na Série A. Depois disso, o Grêmio acabou não se classificando na segunda fase, mas por um recurso envolvendo uma questão de pontuação, que a CBF mudou as regras do jogo, foi prejuízo do Grêmio, inclusive, porque teve uma alteração no número de pontos pela regionalização do campeonato, e aí, como não podia ficar um número ímpar de participantes, o melhor classificado
classificado foi chamado para fazer parte da terceira fase, que era o Grêmio. O Grêmio acabou sendo classificado para a terceira fase e o Grêmio poderia ter continuado na competição. O Grêmio não quis, o Grêmio abriu mão, ele não quis continuar na terceira fase da competição e acabou o campeonato na nona colocação. E muito se diz que o campeonato foi alterado, que houve um tapetão porque o Grêmio tinha ficado em nono e não ia subir para a Série A. E essa é uma informação que inclusive vai fazer parte de programas que a gente vai fazer, mas essa informação ela é totalmente equivocada, porque o Grêmio já estava na Série A, e só que como ninguém quer contar a história, porque é uma história feia, é um momento ruim, se contou que o Grêmio fez parte de um tapetão. E sabe o que é interessante nesse ponto? A gente fez uma recuperação histórica desse campeonato em específico, e inclusive um dos livros que trata sobre corrupção do futebol, a gente entrou em contato, não vamos mencionar porque nós não temos autorização do autor para mencionar o nome do livro, mas que trata sobre corrupção no futebol. A gente entrou em contato com o autor, apresentou um conteúdo, ele prometeu para a próxima edição que iria remover a informação de que o Grêmio tinha subido no tapetão, porque de fato não houve tapetão. Então se cria dentro do imaginário de que aquela história é aquela e todo mundo já sabe que é assim e ninguém discute, quando na verdade só é assim porque quiseram omitir um fato que é relevante sim, que mesmo sendo um momento ruim é importante destacar, porque senão o que acontece? O outro lado lá usa da forma que bem entende. É aquela velha história da mentira contada várias vezes, né? Tu conta a mentira e ela se torna verdade. Tu imagina, tu pega na nossa realidade, onde o Campeonato Brasileiro, eu acredito que mais da metade dos títulos quem detém é o Estado de São Paulo. Daí existe um ano na história em que o Estado de São Paulo resolve que não quer participar e um certo clube diz que é campeão, lógico, foi campeão, mas diz que aquele foi o maior título. Peraí, né? O maior estado não participou. É uma história mal contada, né? Daí fica se intitulando o único campeão invicto, quando na verdade a história demonstra, com o reconhecimento dos demais campeonatos brasileiros que houve nos últimos tempos, que existiram mais clubes que foram campeões invictos, mas não se conta essa história. Pelo contrário, se diz, mas não era a mesma coisa, era menos jogos, tem sempre uma situação. Então é o que eu digo, é aquela coisa, a gente busca aqui contar a história e inclusive é uma informação imparcial. Tem coisas que a gente pode não concordar, por exemplo, é uma questão pessoal. Eu não concordo com o reconhecimento dos campeonatos brasileiros, mas foi reconhecido, e como de fato foi reconhecido, nós temos que trabalhar com a informação, a gente não trabalha com as nossas opiniões. Tanto que dentro do site, quando a gente encontra opinião, e às vezes quando tu vai fazer um artigo, tu sem querer às vezes vai botar uma opinião que até tu muitas vezes acha que é um fato, mas que acaba tendo uma opinião embutida. A gente tem o cuidado de fazer as revisões e sempre remover isso. Por quê? Porque é para contar a informação como ela é. Não é a visão de alguém sobre aquele fato. Não é esse o nosso objetivo. É uma enciclopédia de fato. O Rafael Alves, que é um dos nossos editores, ele mandou para mim um áudio a respeito da participação dele na Grêmiopédia, como que foi o início, um pouco da visão dele com relação ao projeto. Bom, Rafael, fala um pouco como foi a tua entrada no projeto, as tuas visões sobre o projeto da Grêmiopédia. Falar sobre a minha entrada na equipe de colaboradores da Grêmiopédia. Eu não tinha conhecimento que existia a Grêmiopédia, e naquela semana lá do acidente da Chapecoense, eu recebi o convite através de um torcedor gremista que mora no Paraná, e ele me falou, eu tô fazendo parte de um grupo aqui de torcedores que pesquisam a história do Grêmio, chamado Grêmiopédia. Na época o projeto tinha 1 ano, se eu não me engano. E aí eu falei, né, me coloca nessa aí, porque eu desde os meus 9, 10 anos, desde os meus 10 anos, eu acompanho o Grêmio na questão de anotar os resultados, fazer as estatísticas, né, ter o número de gols, número de jogos. Então são aí 20 anos, estou com 30 anos hoje, fazendo isso, e quando tive conhecimento de uma equipe de colaboradores que faziam isso, me senti realizado, né? Entrei para a equipe faceiro, como a gente gosta de dizer aqui no Rio Grande do Sul, e aí foi fácil, assim, porque a equipe tem um pensamento unido, né? A gente desenvolve fácil as coisas, as ideias, então é muito fácil trabalhar com a equipe Grêmiopédia, e é uma honra estar em busca aí dos números, das estatísticas do Grêmio, clube do nosso coração, né, desde pequeno, sempre torcendo pelo Grêmio. E agora, recentemente, a gente teve a satisfação, né, de ir à arena do Grêmio e ter uma reunião com a equipe do museu,
cuida da história do nosso tricolor, então realizando sonhos aí com a equipe da GrêmioPédia. Foi assim então que eu entrei para a equipe e hoje tenho a maior honra de fazer parte dela. Então, Diego, fale um pouco sobre o nosso conteúdo. O que tu destacaria do que tem dentro da GrêmioPédia, para o pessoal ver, para o pessoal ir atrás, para o pessoal confrontar as informações, para de repente alguém até futuramente agregar mais? O que tu destacaria na GrêmioPédia? Bom, tirando a questão das fichas, né, que nós já temos um número bem considerado de fichas técnicas, e o objetivo é completar todas as fichas técnicas, nós também estamos fazendo um trabalho em relação aos títulos, né? Boa parte dos títulos do Grêmio, os principais títulos do clube e os torneios conquistados, a gente criou já suas devidas páginas, né? Então a pessoa pode acessar lá o Mundial de Clubes e vai ter o artigo do Mundial da Libertadores de 83, 95, 2017. Então o conteúdo, ele em relação aos títulos, a gente está completando muita coisa. Ainda tem campeonatos citadinos e campeonatos gaúchos para serem criados, mas boa parte das informações em relação aos títulos é uma coisa que eu destaco, que o torcedor sem dúvida deve acompanhar, porque é o ápice, né? O Grêmio conquista títulos desde 1904. Desde 1904, já no ano do primeiro jogo, já conquistou o primeiro título. Dali em diante conquistou diversos outros títulos, e essas informações estão aí em destaque no site para todo torcedor que quiser acessar e conhecer mais sobre esses momentos importantes, que não é só Mundial, Libertadores. Nós temos grandes feitos relevantes, ganhar de Barcelona, ganhar de Bayern de Munique, ganhar de, olha, uma infinidade de clubes e seleções que o Grêmio já ganhou, e as informações estão ali, e é o que eu destaco de importante, assim, que é o ápice do Grêmio, que são as suas infinitas taças. Legal. Maicon, e tu? O que tu destaca do conteúdo do projeto? O que tu tem para expor pro pessoal? Eu destacaria, Júnior, com relação ali às fichas, né, que eu acho que é um número bem interessante que você citou. Nós estamos chegando quase a 4.000 fichas, e eu acredito que mais 1 ou 2 anos nós consigamos aí reunir boa parte dessas fichas faltantes, né? E também é uma das coisas no site que eu gosto bastante de fazer, inclusive, e que nós já conseguimos um número bem interessante, é com relação aos goleadores do Grêmio. Nós temos algumas páginas falando sobre goleadores, e desde a temporada de 1906, quando nós temos o primeiro registro de um gol do Grêmio, até o ano de 2018, nós temos uma lista com todos os artilheiros do Grêmio ano a ano, e com relação ao total de gols que o clube fez, nós já identificamos mais de 90% dos goleadores. Então é um número bem pequeno aí de partidas que nós não temos quem que foi o jogador que marcou os gols para o Grêmio. E como nós fazemos essa pesquisa diariamente, eu acredito que em pouco tempo nós vamos chegar aí a quase 100%. Bom, o meu destaque que eu trago dentro do site é os elencos que a gente tenta formar sempre ano a ano, com o nome completo dos jogadores. Daqui a pouco alguém conhece algum jogador que não está ali, manda informação, a gente vai colocar no site sem dúvida. Hoje, perfis completo dentro do site de atletas, a gente tem em torno de quase 600, 581 ali. Se você entrar amanhã já vai ter uns 2 a mais, porque é assim, diariamente é acrescentado conteúdo no site. E ano a ano você pode acompanhar quem participava do Grêmio, quem era o Grêmio. Lógico que a gente tem um período ali entre guerras, que é final dos anos 20 até os anos 40 e poucos ali, que realmente é mais difícil de se encontrar material, mas essa história vai ser contada, a gente vai conseguir tudo. Mas se alguém puder contribuir com informação, é sempre muito bem-vinda. E eu acho que esse é o meu destaque, é você saber quem participava do Grêmio, quem era o Grêmio, ano a ano, é uma coisa que você encontra na GrêmioPédia, sem dúvida. Aproveitando também esse momento aí que eu tinha mencionado antes, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do pessoal que já nos auxiliou na GrêmioPédia. Tem uma lista enorme de pessoas que contribuíram aí para o projeto. Eu gostaria de fazer alguns destaques, claro que eu vou deixar pessoas de fora, né? Não tem como, se eu falar a lista toda aqui, vai ter que ficar umas 3 horas falando, e possivelmente eu não vou conseguir elencar todos.
Mas nós temos, isso é de destaque, né? Porque às vezes a pessoa diz, eu sou colorado, não preciso ajudar, né? Eu sou palmeirense, eu não vou ajudar. Na verdade, isso aqui é uma recuperação da história, e quando a gente fala recuperação da história, a gente fala recuperação da história do futebol. O Grêmio é parte da história do futebol, é um dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro e um dos maiores clubes do futebol mundial. E nós temos, inclusive, um torcedor do Internacional, que atende pelo nome de Alvirrubro, que ele auxilia, às vezes fornece alguma ficha, algum dado sobre o jogador, fazendo um trabalho realmente de auxílio ao Grêmio, mesmo não torcendo para o mesmo clube do Grêmio, né? Nós temos também o Bruxo Niederauer, que tem o blog Bruxo Tricolor, que nos auxilia com diversas informações, o Carlos Lerch, que nos auxiliou corrigindo diversos equívocos que nós tínhamos nas nossas informações, tem o historiador Dyson Santana, tem o Guilherme Damian, que inclusive nos enviou uma cópia do livro do pai dele, que é a Enciclopédia do Futebol Gaúcho. Nós temos também o Rafael Targanski, que nos auxiliou enviando várias fichas técnicas, o Sandro Passinato, que é arquivista do Memorial do Grêmio, que também nos auxiliou com diversos conteúdos, e nós temos pessoas da Argentina, pessoas da Costa Rica, pessoas do Uruguai. Nós temos, torcedores de diversos clubes do futebol mundial que já nos enviaram conteúdo. Nós temos até da Grécia um rapaz que nos enviou uma foto ali de uma partida se eu não me engano, ele torce para o Panathinaikos, e ele nos enviou uma informação que ele achou lá no site grego do Olympiacos, que era o adversário que o Grêmio enfrentou, e ele encontrou e mandou pra gente. Então são tudo coisas que eu digo, citando só alguns dos que nos auxiliaram, é uma informação que ela é construída com o auxílio de todo mundo. Então, se tu tem material, manda o material, auxilia o nosso projeto, que no fim das contas a gente está construindo uma coisa em comum, e o objetivo, como eu sempre digo, é preservar, recuperar a história do Grêmio. É Grêmio e nada mais importa. Eu queria só fazer um registro, então, né, a respeito daqueles que fazem parte da Grêmiopédia e que também contribuem muito com o seu trabalho. Eu gostaria de rapidamente aqui citar o nome de cada um. Temos o Diego Salton, Maicon André, Júnior Moraes, Demetrios Alves, Victor Lapoli, Rafael Alves, Jefferson Fernandes, Lucas Melo, Edson Franz, Josiel Medeiros e Maicon Tobias, além do Eduardo Tramontini, que também já não está mais trabalhando no projeto, mas ajudou mantendo, né, o site no ar durante aí 2 anos, talvez um pouquinho mais. Então são essas pessoas que hoje fazem parte da Grêmiopédia e fazem esse trabalho acontecer. A gente deixa aí o nosso muito obrigado a cada um. É isso aí, agora o pessoal já conhece um pouco mais sobre o projeto Grêmiopédia, lembrando que é um projeto que vai além de apenas um site. Agradecimentos, então, finais, o pessoal que faz parte, o pessoal que contribui, e lembre-se, sempre onde quiser encontrar, gremiopedia.com. Você encontra a Grêmiopédia no Twitter, no Facebook, no YouTube, em todos os canais possíveis, a gente vai estar lá. E quem quiser contribuir conosco, já dando um joinha aí, já está ajudando. Abraço. Abraço, pessoal. Até mais!